estamos aí 20 minutos atrasado, mas acho que vamos tentar fazer valer a pena aí com bastante informação para vocês. Então, agradecer aí ao Marcelo e ao Daniel, da Indy, que vão participar aqui com a gente, a Maria e ao Henrique, da nosso time, né, que acho que todo mundo você já conhece, né? Dá um oi aí, Henrique e Maria. E ia começar com o Daniel, cara, acho que assim, se apresenta, conta um pouquinho bem rápido a história da Indy, ou se quiser deixar essa bola aí com o Marcelo, e aí depois a gente quer ouvir de vocês o que vocês estão achando aí desse cenário, dessa crise toda que está acontecendo agora, a expectativa de vocês. Obrigado novamente, valeu. Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. A Indy é uma gestora de ações, é uma casa de investimentos. A gente é 100% focado numa estratégia long only. A gente tem mais de 7 anos de histórico e 8 de casa. E um grupo de sócios que investe seu próprio capital nos fundos da casa, das nossas famílias. Então, a gente tem uma abordagem bem bottom-up, assim, olhando as empresas no detalhe e de longo prazo. E com um passivo muito próximo, a gente tem hoje uma grande parcela dos nossos investidores, são investidores institucionais, family offices, e também bancos e plataformas. Marcelo está aqui, é meu sócio, é o responsável pelo RI. Marcelo, dá um alô pessoal aí também. Pessoal, tudo bom? Obrigado aí pela presença. Obrigado, Lauter, Henrique, Maria da XP pela oportunidade. Bom, acho que, como o Daniel comentou, sou responsável pela área de RI da Indy. Acho que aqui a gente busca muito ter um relacionamento próximo com os clientes, principalmente no caso através da XP. Então, a gente tem uma série de medidas aí para estar próximo, seja um call mensal que a gente organiza também, e eventualmente a gente está sempre à disposição para esclarecer alguma dúvida ou aprofundar algum assunto. Podem concentrar com o pessoal da XP e comigo aí as demandas. O Lauter, quer que eu dê um panorama geral assim, de como a gente está vendo no mercado, ou vocês querem abordar uma sequência de pontos? Como é que acho que você pode puxar um histórico de como vocês estão vendo esse cenário, né? Principalmente agora, depois dessas últimas semanas aí, que até a gente viu até alguma recuperação. Como é que vocês estavam posicionados na carteira antes de tudo isso começar, né? E o que vocês estão vendo aí para frente. Tá? Tema livre, por enquanto. Legal. A gente, no começo do ano, a gente tinha uma visão bastante construtiva para o Brasil, uma visão que a economia estava entrando numa retomada assim, gradual, mas numa direção muito boa, né? Juros reais em patamares baixos, um grande contingente de mão de obra disponível, né? Então, para as empresas, as principais despesas de custos muito controladas, né? Então, tanto a despesa financeira quanto a despesa de mão de obra muito controlada, e muita capacidade ociosa. Então, assim, tinha uma perspectiva de evolução boa, fiscal controlado depois da reforma da Previdência, em patamares aí acima do que a gente imaginava, e somado com as medidas macro do governo anterior, né, do Temer, que teve uma continuidade com o governo atual, acho que era um cenário muito favorável para a atividade econômica e para as empresas em geral. Quando veio a pandemia do Covid, a gente demorou um pouco para perceber. Então, a gente, olhando assim, em retrospectiva, acho que a gente acabou caindo mais do que a gente gostaria. Acho que, na média, a gente caiu em linha com outros fundos, até um pouco menos que os nossos concorrentes, mas, de uma maneira geral, a gente achou que a gente foi um pouco lento nesse movimento. Esse foi, acho que, o lado ruim, né? O lado bom da história, a gente aproveitou o início do ano, era um momento de volatilidade baixa e o custo de fazer proteção para a carteira estava relativamente baixo. Então, a gente aproveitou para comprar algumas puts de índice, então, tanto de Bovespa quanto também do índice Small Caps. E aí, conforme a Bolsa foi caindo, a gente conseguiu ter um resultado muito bom com essas proteções e protegendo parte da carteira
que estava com um perfil mais voltado para consumo e algumas posições em empresas mais ilíquidas, tá? Mid caps e algumas poucas small caps. Então, assim, de uma maneira geral, acho que isso acabou nos protegendo, perto do que poderia ter sido. E, ao longo do processo, a gente foi percebendo que era algo mais grave, com uma extensão maior e de duração mais longa. Então, o que a gente fez foi... Só, a minha câmera está um pouco desfocada, eu não sei se... Deixa eu ver se ela melhora aqui um pouco. Você está embaçado. Né? Mas acho que ela desfocou. Deixa eu ver se eu... não sei o que está acontecendo aqui. Coloca o dedo na frente e tira. Deixar aqui para os 11. Tá. Melhorou um pouco, não, né? Acho que você ficar mais perto dela, acho que melhora. Tá melhor agora. Tá melhor sim. Bom, peço desculpas aí pela falha técnica, mas, assim, de uma maneira geral, então a gente viu que a extensão era maior, não só no mundo como no Brasil, e a gente foi ajustando o portfólio em função de uma visão diferente, né, de quais setores iriam se beneficiar ou sofrer menos com a crise. Então, de uma maneira geral, o que a gente fez foi, a gente reduziu o caixa do fundo, né, a gente estava somando caixa mais proteção, a gente entrou em março em torno de 10%, tá? E aí, ao longo de março, que era quando venciam as proteções, a gente foi zerando elas e também comprando um pouco mais, a gente terminou o mês com 5% de caixa, né? A posição net long de 95%. Fora aumentar o net long, por entender que várias empresas estavam com um preço muito atrativo, a gente também fez algumas diminuições de empresas small caps, e mesmo empresas que a gente gostava, por entender que num cenário mais desafiador, o prêmio por liquidez seria maior. E a gente também privilegiou empresas que tinham um balanço mais forte, uma situação de caixa mais confortável, e algumas empresas também em setores que a gente entendia que sofreriam menos com a crise. Então, em resumo, a gente reduziu bastante nossa posição em malls e em varejo como um todo, né, consumo em geral, e a gente aumentou nossa posição em algumas empresas exportadoras. Então, Vale foi um aumento que a gente fez ao longo do mês passado. A gente aumentou nossa posição em Rumo, que era uma empresa que a gente já investia há bastante tempo, a gente já gosta muito da empresa, já foi a nossa maior posição do fundo, tinha virado uma posição menor, e ao longo de fevereiro e março a gente foi aumentando e acabou virando uma posição grande, a segunda maior posição do fundo. Na parte de utilities, a gente também aumentou, então a gente teve um aumento significativo em Eneva, significativo não, assim, na margem acho que foi um aumento relevante em Eneva, já era uma posição importante do fundo, a nossa maior posição, e a gente entrou com uma posição nova em Sabesp, que foi uma empresa que caiu demais durante a crise, um pouco por um temor de o Estado de São Paulo fazer um uso político da empresa, mas, ao nosso ver, assim, a empresa voltou para um patamar de valuation que era em torno de meia vez a base de ativos regulatórios, e isso, a gente viu isso acontecer quando a taxa de juros estava a 15%, tá? Então, Selic a 15%. Agora a gente está vendo a Selic abaixo de 4% e ela no mesmo valuation, lá de trás, sendo que tem uma perspectiva de aprovarem a lei do saneamento e uma perspectiva também, talvez um pouco mais distante, mas que ainda está na mesa, que é a questão da privatização da Sabesp. Não é o que está na nossa conta, mas seria um upside adicional que poderia adicionar bastante retorno aí nesse case.
Um outro grupo de empresas que a gente voltou a investir é o setor de bancos. A gente tinha uma visão mais negativa, principalmente para os grandes bancos, né? Uma visão de que o cenário competitivo ia aumentar por conta das fintechs e bancos menores, e o Brasil tem um mercado bastante concentrado, então seria natural a gente ver algum tipo de desconcentração nos próximos anos. Com a queda relevante de Itaú, a gente optou por fazer uma posição, apesar de a gente acreditar no cenário mais competitivo no médio prazo, no curto prazo, dado valuation e também considerando que o Itaú tem um time de executivos muito bom, uma cultura de dono que a gente valoriza bastante nas empresas que a gente investe, que teve um comportamento, em geral, muito bom nas crises anteriores, a gente achou que essa simetria fazia sentido, então a gente montou uma posição no fundo. Um outro banco, ainda sobre Itaú, acho que vale mencionar que assim, ele tem uma exposição menor a pequenas e médias empresas, então ele acaba sendo um pouco mais defensivo que os outros bancos grandes. Tem a questão da participação na XP, que a gente tem uma visão positiva sobre a empresa, ainda mais no valuation atual, e isso está pouco representado no valuation de Itaú. A gente não gosta muito de fazer soma das partes para olhar o Itaú, mas não deixa de ser um ponto aí de atenção, como a XP está sendo mal precificada na composição do valor do banco como um todo. E, por fim, tem uma questão operacional que é interessante, que é a crise forçou muita gente a se digitalizar. Então, um público um pouco mais velho, de idade, mais idosos, que tinham mais resistência a se digitalizar, muitos foram obrigados, e a gente entende que esse é um movimento sem volta, e isso pode ajudar o banco a acelerar o fechamento de agências, né? Então, acho que somando tudo isso, parece uma boa simetria. A segunda posição em bancos que a gente criou foi a BTG, que também tinha caído demais, era uma empresa que tem uma cultura muito forte, também um banco de donos, né? E que estava negociando próximo a book value. Então, a gente achou que, sendo um banco não muito alavancado, um banco pouco alavancado em comparação aos demais, e com uma cultura muito forte e pouca dependência de pequenas e médias empresas, a gente achou que fazia sentido também ter uma posição lá. Então, esses foram os setores mais privilegiados. Então, a gente aumentou utilities, bancos, setores mais voltados ao mercado externo, né, que é Rumo e Vale, e na margem a gente também aumentou mais recentemente o setor de saúde, que a gente tinha reduzido um pouco, e a gente tem uma visão construtiva para o setor, sobretudo depois da crise. A gente acha que as empresas de saúde que terminarem de pé, e são as empresas que a gente investe, que são muito capitalizadas, né, que é a Intermédica, Apvida e Sula, elas vão estar numa condição de consolidar os mercados em que elas atuam de uma maneira mais forte. Acho que muitas operadoras vão quebrar no meio dessa crise e propiciar essa consolidação que elas já vinham fazendo, principalmente a Apvida e Intermédica. Elas vão nadar de braçada num cenário em que vários players grandes vão estar em dificuldades e não capitalizados. Tá? Então, acho que o fato de eles estarem muito capitalizados, terem um modelo de negócio com os custos muito controlados, pode ser muito bom para elas. Então, assim, acho que essa foi a visão geral da carteira. A gente continuou com algum caixa, estamos em torno de 5% de caixa. Tem uma visão de assim, que a Bolsa está barata, vários ativos muito baratos, mas tem algumas incertezas aí no cenário, né? Um pouco, se a gente vai ter várias ondas de lockdown, né? De quarentena, se alguns países que entraram em quarentena tiveram um bom resultado no controle inicial, depois reabriram e voltaram atrás agora, então Singapura é um caso. Então, acho que até a gente ter o controle total dessa doença, é possível que a gente tenha algumas idas e vindas. Então, assim, por um lado, é uma crise que tem começo, meio e fim, porque o mundo inteiro está pesquisando, indo atrás de vacina, remédio, a gente acha que isso
vai evoluir, a parte de testes também, muito provavelmente a gente vai ter testes em larga escala, então, possivelmente, no futuro próximo, as pessoas vão estar sendo testadas aí toda semana ou todo mês para poder ver se podem trabalhar. Então, a gente entende que, assim, que tem, diferente de outras crises, a gente tem talvez uma clareza de que ela tem um fim. Agora, a gente sabe que ela também pode ter sido aí o início de algumas outras crises. Então, a gente tem uma preocupação na parte política aqui no Brasil, na condução, né, na relação entre presidente, ministro da Saúde, e presidência e Congresso. Isso nos preocupa, sobretudo, no início da minha fala, eu estava comentando um pouco sobre a nossa visão mais otimista sobre a dinâmica fiscal, né, com as reformas que foram feitas, né, tanto a reforma da Previdência, o teto de gastos e outras medidas de controle. Agora a gente está vendo uma grande discussão no Congresso para aliviar a situação de estados e municípios, mas de uma maneira muito mais generosa do que seria necessário, né, e algo que talvez não fique circunscrito para esse ano e possa se desdobrar para os próximos anos. Então, acho que esse é um ponto de atenção, a gente tem uma preocupação. O Brasil já é um país emergente com uma relação de dívida PIB alta e mais alta que a média dos emergentes e também com uma carga tributária mais alta que a média dos emergentes. Então, a gente não tem muito espaço de manobra. Então, esse é um ponto de atenção. Assim, a gente está otimista no valuation em geral, mas com alguma cautela para entender um pouco como que essa questão política e orçamentária vai ser resolvida. Daniel, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Eu parei aqui para abrir um pouco para as perguntas aí. Não, tranquilo. É o seguinte, vocês acham que o mercado vai demorar muito para se recuperar após crise? Ou vocês estão otimistas aí que, enfim, daqui a um ano a gente consiga alcançar os mesmos níveis que a gente estava aí antes do corona? Essa é uma boa pergunta. Assim, as crises anteriores, a gente viu que, assim, que o mercado, em um ano, assim, a gente teve retomadas muito expressivas, né? Então, assim, um ano parece um bom período de retomada. Eu acho que, nesse caso, tem uma dúvida sobre essa questão fiscal. Eu acho que hoje não está pesando muito, né? A Bolsa teve bastante forte na última semana, e mesmo hoje, e acho que, assim, todos os países estão se utilizando de gastos, expansão fiscal, né? Não só o uso do Banco Central, de quantitative easing, mas também de gasto mesmo orçamentário, e acho que aqui não tem que ser diferente, mas acho que tem essa preocupação de fundo, que às vezes ela é mais lenta, né? Assim, ela vai aparecendo aos poucos, então teve o BPC, agora tem ajuda para os estados, então, assim, essa relação não muito coordenada com o Congresso, ela acaba tendo um custo alto. Então, acho que esse é um ponto de preocupação e que pode, dependendo de como a gente, como o governo lidar com essa situação, isso pode significar uma recuperação mais rápida ou mais lenta. E aí o segundo fator de risco, de dúvida, de incerteza, é a questão do combate à epidemia. O Brasil, até agora, acho que fez um bom trabalho, né? Começou mais tarde, quer dizer, o contágio aqui foi mais tarde, então a gente teve o benefício de ver o que estava acontecendo lá fora. Os principais estados se moveram rapidamente, o Ministério da Saúde também. Então, acho que até agora, de uma maneira geral, a gente conseguiu fazer um lockdown mais cedo e se utilizando da experiência de países que se deram muito mal. Então, acho que a iniciativa privada está correndo atrás, o SUS também correndo atrás. O Brasil tem uma situação relativa melhor em número de leitos, tanto leitos em geral, por 100 mil habitantes, como leitos de UTI, e a gente está construindo, né, vários leitos aí nos últimos dias e nos últimos 2 meses. Acho que o país acelerou muito aí a corrida para aumentar o número de leitos. Então, assim, eu acho que pode ser uma recuperação não tão longa,
mas tem algumas nuvens ali no horizonte, né? Assim, por valuation, a gente acha que está bom, a gente acha que assim, para o investidor mais de longo prazo, a gente entende que esse é um bom ponto de entrada, mas lembrando que tem alguns riscos ali de curto prazo que estão aí no nosso cenário, não é o nosso cenário base, a gente tem um descontrole fiscal aqui e nem a doença se perdurar aí por vários lockdowns. A gente acha que talvez a gente vai ter alguns lockdowns, vai ter mais um período aí de fechamento, acho que a gente vai ter que esperar um pouco, é importante esperar, porque eu acho que o impacto econômico ele é minimizado quanto mais eficiente a gente for agora nesse lockdown. Dado que está em lockdown, é melhor a gente fazer essa quarentena da melhor maneira possível para depois poder abrir o mais antes possível, né? Então, quanto antes. E se a gente faz isso não 100%, a gente acaba tendo efeito sobre a economia pior, né? Você acaba tendo você perde todo o benefício de ter feito um lockdown e possivelmente depois você ainda tem que fazer um novo. Então, acho que isso é um ponto de atenção importante. Mas, de uma maneira geral, a gente enxerga o patamar da Bolsa bastante atrativo, mas lembrando que tem esses riscos, tá? Acho que a gente tem que... Por isso que a gente tem hoje 5% e não 100%. Por isso que a gente tem 5% de caixa e não 0% de caixa, tá? Legal. Daniel, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta aqui pelo YouTube e eu vou juntar ela com uma outra, né? Acho que assim, a gente quando vai falar do fundo de vocês, a gente mostra que vocês têm sempre um desempenho muito bom nesses momentos de crise, né? Então, lá entre 2012 e 2015, o fundo rendeu 30% contra menos 30% da Bolsa. Vocês costumam ter essas performances realmente bem boas. No momento que a gente está agora, vocês estão privilegiando ações mais defensivas ou estão fazendo alguma alteração de carteira para tentar aproveitar e performar ainda nesse ambiente? Ótima pergunta. O que a gente fez foi tentar preservar um portfólio que pudesse surfar bem uma retomada, assim, um alívio dos mercados, mas tentando ver assim, ações empresas que tinham caído muito com a crise, mas que o operacional dela não sofresse tanto e que tivessem uma situação de caixa confortável, né? Então, assim, Rumo, que foi uma posição que aumentou, o operacional dela está intacto, tá? Ela está operando normalmente, ela opera com um número de pessoas pequeno, né, pela natureza do negócio. A gente tem uma grande safra esse ano, safra recorde, e o câmbio nos patamares atuais é muito favorável para ela. Sabesp, que foi uma posição nova, a empresa tinha caído muito, é uma empresa de caráter mais defensivo, né? Uma utilities, o consumo de água talvez tenha até aumentado, né? Com a quarentena, e aí tem uma questão do mix de tarifa, que pode ser, eventualmente, ser até mais favorável para a empresa, pelo padrão de consumo, e aí tem todos os upsides que a gente comentou. Então, acho que é uma boa assimetria. Então, o que a gente tem buscado, assim, boas assimetrias com alto retorno, mas que tenha, num cenário negativo, talvez um componente de risco menor, né? Então, assim, elas terem um pouco mais de defensividade num cenário em que a pandemia seja mais prolongada ou até a gente tem alguma dificuldade política. No caso, por exemplo, de malls e varejo em geral, né, a gente acabou entendendo que, embora os valuations estejam baratos, bastante baratos, eles poderiam ter uma retomada mais lenta, né? O padrão de consumo pode mudar, muita gente que passou a consumir, assim como bancos, né, que se digitalizou, passou a consumir mais e-commerce, elas podem acabar não voltando ao padrão de consumo anterior, ou mesmo assim, a gente acompanha os dados de mobilidade na China e a gente vê que, por exemplo, eu vi um dado interessante outro dia, que era, você olha o padrão da mobilidade em Xangai, durante a semana ele está quase normal, chega no fim de semana, cai muito, né? Então, as pessoas elas estão saindo para trabalhar,
mas elas voltam para casa e no fim de semana que elas não têm que trabalhar, elas ficam em casa. Então, acho que a gente está vivendo um novo mundo, então a gente tem tido cuidado de tentar não olhar a lente que a gente usava antes da crise. Então, vão ter setores que vão ser transformados, mas, assim, então, assim, a gente gosta de shopping center, a gente gosta do segmento, né, tanto o Iguatemi quanto o Multiplan, que são as empresas que a gente tem no portfólio, mas eles vão estar sendo desafiados e aí eles têm bom capital humano para lidar com isso. Mas é um setor que talvez a retomada seja diferente do setor de utilities ou um setor de rodovias, um setor que, eventualmente, ou distribuição de combustíveis, a gente tem BR distribuidora, é um setor que, então, logo volta a atividade, ele se ajusta rapidamente, né? Então, acho que tem alguns setores que caíram muito, né? Algumas empresas caíram muito e tem uma volta mais rápida. Então, o que a gente buscou fazer com o portfólio foi tentar ver as empresas que tinham uma melhor assimetria. Então, ter alguma defensividade, mas com um potencial de ganho grande. Por exemplo, BTG, foi uma posição que a gente montou, ele não é necessariamente uma posição defensiva, né? É uma empresa que caiu muito, que tem bastante agressividade, mas a gente enxerga que é uma boa assimetria, assim, não é um banco alavancado, ele tem uma cultura muito forte, sabe navegar em momentos de adversidade, né? Já viveram várias crises ali, é um time que joga junto há bastante tempo, e a gente vê boas oportunidades para o banco. Então, acho que a gente buscou alguma defensividade, mas sempre olhando muito a assimetria, tá? E aí, acho que assim, utilities, mesma coisa, Sabesp, né? Acho que caiu demais. Então, a gente acha que é uma boa combinação de defensividade com uma série de upsides, seja o PL do saneamento ou uma possível privatização. Então, também parece uma aposta hoje, né? Vamos ver o futuro que vai dizer, mas com um bom balanço de risco-retorno. Mas, por exemplo, um setor que a gente gosta muito, que a gente tinha reduzido, também que a gente aumentou, foi Unidas, né, de aluguel de automóveis. Ela hoje é a nossa terceira maior posição, e a gente tinha reduzido, a gente conhece bem a empresa, gosta muito da empresa, e ela, com a queda, ela caiu quase igual ao varejo, ela caiu na mesma magnitude que varejo, né? Ela estava R$ 9,00 até outro dia. E é um setor que é mais defensivo, ela tem quase 60% do resultado vindo de aluguel de frotas, tá? De fleet. E só 40% vindo de aluguel de automóveis, que é mais suscetível à queda de turismo. Então, assim, a gente acha... A empresa estava negociando quase a book value, estava muito capitalizada, fez uma oferta recentemente, acho que deu sorte, né, de não ter gastado esse dinheiro. Então, estava com muito dinheiro em caixa, tinha uma linha já pré-acordada com os bancos, que ela tomou também, num preço bastante atrativo, e eles estão agora surfando. Então, hoje eles anunciaram um M&A de uma empresa menor, de frotas também. Então, eu acho que é um daqueles casos que a gente comentou um pouco de saúde, são empresas líderes com um time de executivos excepcional e que tem caixa para comprar coisas baratas e saírem mais fortes dessa crise. Então, essa, por exemplo, é uma empresa que a gente enxerga um potencial de valorização muito alto, tá? Então, eu acho que a gente fez algumas trocas seletivas, mas sempre buscando preservar um upside importante para a carteira. Bom, legal. Eu dei uma provocada aqui no pessoal do YouTube, ver se tem mais alguma pergunta. Henrique ou Maria, querem perguntar alguma coisa? Não, mas chegou aqui uma pergunta no YouTube, Lauter. Pode mandar aí. Posso fazer? Beleza. Foi do Ricardo, ele é da consultoria SMI, aqui, que atende alguns clientes, tá? IPPS. Nosso mercado de ações já não é grande. Vocês avaliam haver possibilidade de muitas consolidações num futuro próximo?
Eu acho que é um cenário propício para consolidação, né? Assim, empresas alavancadas podem ser compradas, empresas que quer dizer, passam por alguma dificuldade. É um momento que as empresas estão em situação, mesmo as capitalizadas, elas podem perder muito a alavancagem operacional, então faz sentido a fusão. Então, eu acho que, eu não sei necessariamente entre as empresas abertas, mas eu acho que, em geral, as empresas abertas são as melhores, né? São com raras exceções, assim, quem está com capital aberto é a primeira divisão, né? Então, assim, são as melhores empresas, com os melhores gestores. Então, eu acho que elas, assim, olhando alguns setores que a gente gosta, eu acho que no setor de aluguel de automóveis, certamente vai ter bastante fusão e aquisição. Setor de saúde, acho que também. Setor de consumo, varejo, acho que sim. Malls também, né? Assim, muita empresa menor vai estar em dificuldade. Setor de educação também acho que pode alguns players menores estarem em dificuldade, ou até players grandes acharem que tinham mais resistência a fazerem movimentos de consolidação, porque achavam que podiam sozinhos, fazendo o planejamento estratégico deles, ter um bom resultado. Agora, eu acho que eles podem, talvez estejam menos resistentes a conversas de fusão. Isso vale para vários setores em geral. Então, eu respondendo mais diretamente, eu acho que sim. É verdade, não a gente não tem tantas empresas abertas, acho que tem até mais gestoras do que empresas, né? Mas tem várias empresas boas que também podem voltar a abrir o capital, não agora, a janela piorou, né? Assim, tiveram algumas que mais sortudas, principalmente as que fizeram venda secundária, né? Acho que tiveram várias famílias que se beneficiaram muito da janela passada, e agora precisa esperar um pouco o cenário se estabilizar para a gente ter uma nova janela. Mas é um cenário de muita liquidez, tá? Assim, no mundo e no Brasil, né? Assim, juros muito baixos, acho que vai ter muito espaço para, uma vez estabilizado o cenário, a gente ter novas empresas acessando o mercado de capitais, que vai ficar fechado por um tempo, mas depois ele volta a operar. Daniel, eu recebi uma pergunta até pelo WhatsApp, vai até um pouco em linha com um comentário que a gente acabou de receber também aqui no YouTube, do Márcio. No final do ano passado, ao longo do ano passado, né, a gente conversou muito com bastante clientes sobre a entrada em bolsa, né? A gente viu esse cenário de queda de taxa de juros. Antes, a carteira dos institutos RPPS era muito consolidada em renda fixa, e aí a gente passou a ter um processo de migração ainda até um pouco grande, né, para renda variável, e muitos institutos tomaram aí, né, esse impacto muito negativo em março. Isso impactou bastante a carteira. O Márcio, ele até pediu para passar, né, até uma mensagem de alento aí dos gestores, então acho que só para tentar transmitir aí um pouco do cenário de longo prazo, né, para os clientes, mas mais do que isso, para tentar explicar o que você acha que seria, né, um bom processo de retomada aí para esse pessoal, né, porque assim, eles entraram muito forte em bolsa e já pegaram agora uma primeira crise, né, nesse começo. Então, como que seria o melhor momento, a melhor forma deles lidarem com isso para retomar aí o ganho de carteira deles? Isso você está falando de clientes institucionais, certo? Isso. Eu acho que assim, o time é sempre muito difícil, né? Você sempre pergunta, vários amigos, né, ou clientes, falam, agora é a hora boa, né? Esse timing de bolsa é difícil se acertar, porque acho que isso que aconteceu não estava no radar de ninguém. Então, acho que foi um negócio muito fora do que qualquer pessoa pensava, né? Um verdadeiro Black Swan. Eu acho que, assim, olhando o valuation, na realidade anterior, eu acho que fazia sentido, né, a alocação em bolsa, né? A gente não tinha em mente o que aconteceu. Mas agora eu também acho que vale. Assim, o Brasil passou por uma mudança
grande política, né, de política econômica, eu acho que vale dizer, desde 2016, e me parece que vai continuar nessa toada, pode ter um desvio para pior ou para melhor, mas eu acho que é um modelo que vinha dando certo, né? Assim, então, eu acho que assumindo que essa crise tem começo, meio e fim, me parece que você tem poucas boas oportunidades de investimento para o investidor institucional de longo prazo. Assim, tem a questão dos títulos públicos, alguns abriram, acho que aí faz parte aproveitar, sem dúvida, né? Porque você tem lá sua meta atuarial, e se você tem a chance de alocar sem risco nenhum uma parte relevante do portfólio, acho que faz sentido, não tenho dúvida. Mas, assim, se você tem um passivo que permite um prazo um pouco mais longo, a Bolsa ela aparece num patamar interessante, e quando a gente analisa as outras crises, o período de recuperação é relativamente rápido, tá? Então, assim, talvez a gente não chegou no bottom dessa crise, né? Isso não dá para dizer, mas pelo menos a gente sabe que o período de retomada, a não ser que a gente entre numa depressão, está fazendo Ray Dalio, que aí é um cenário mais drástico, mas, assim, se a gente está falando de um cenário que não há um problema mais sério do que esse que a gente está vivendo no dia a dia agora, e isso não desencadeie algum problema estrutural da economia mundial, eu acho que é um bom ponto de entrada, sim. Mas talvez a melhor forma é ir fazendo isso aos poucos, né, parcelado e com parcimônia, né? Vou fechar aqui que... Não são os meus, hein? Não, eram os meus, era a minha. Tá certo. Acho que acabaram as perguntas aqui, Daniel. Vai lá atender a sua filha lá que está chorando, que esse momento de home office aí tá mudando um pouco a nossa realidade aqui, né? Não, total. As crianças vêm, faz uma reunião, né? Então é bacana. Queria te agradecer de novo aí pela explicação, pela presença, por estar ajudando a gente a tentar trazer um pouco de conforto para os nossos clientes, né? Mas acho que, em cima de tudo isso que você falou, né, e até essa questão de ponto de entrada, longo prazo, a gente sempre reforça isso aqui quando a gente fala de RPPS, né? Eles têm aí essa visão de longo prazo, onde eles podem ter um pouco mais de conforto do que a gente, né? Então, o passivo atuarial é longo, por mais que a gente esteja discutindo outras coisas que vão entrar em pauta agora, né? Recebimento de patronal, todo esse fluxo de caixa que pode mudar para RPPS, ainda assim eles têm aí um longo prazo como benefício sempre, né? Então, acho que agradecer pela participação, e acho que agradecer a todos aqueles que assistiram a gente, né, de RPPS, aqueles que também não são de RPPS, pessoal das consultorias que participaram também. Desculpa de novo aí pela falha técnica e pelo atraso no início, né? Mas a gente vai tentar melhorar nas próximas e fazer uma coisa mais bem preparada. Então, agradecer também ao Henrique, a Maria e ao Marcelo, né, ao Bronze. E um abraço para todos, boa semana aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Ordens aí. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal.